Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo, por você assistir os meus vídeos. Eu fico muito feliz de saber que eu não estou sozinha. Isso alegra o meu coração. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que essa palavra estudada caia em terra boa, que possa produzir frutos. Ô Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, a fazer o nosso melhor possível em todas as coisas. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela pequenez da nossa fé. Nos ajude, ó Deus, a levar a mensagem do Evangelho com ousadia e intrepidez, assim como o apóstolo Paulo fazia. Senhor, nos ajude a ir contra a multidão, que nós não sejamos negociáveis, ó Pai, com os nossos princípios e valores que acreditamos, que a gente não negocie nenhum deles, mas que a gente possa ser verdadeiros adoradores do Senhor, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm experiências reais com o Senhor. Ó Deus, obrigada pelo teu amor tão grande sobre nós, pelo teu cuidado. Muitas vezes nós nem merecemos, mas o teu amor é muito grande. Nós nem conseguimos imaginar. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não foi em vão. Obrigada, Espírito Santo, por cuidar de nós e permanecer conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Fale o nosso coração, molde o nosso caráter, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. É isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Estamos estudando a lição de número 9, né? Desse evangelho maravilhoso, o Evangelho de Marcos, que tem como título principal essa lição dessa semana, né? Controvérsias em Jerusalém. É um título bastante forte aí que nós vamos aprender bastante, não é verdade? E aqui na sua lição começa com uma pergunta. Só que para você responder essa pergunta, você tem que ir lá em Marcos capítulo 11 e você precisa ler do versículo 12 ao versículo 26. E esse capítulo de Marcos 11 vai falar sobre aqui, ó, a figueira sem fruto e vai falar a purificação do templo, né? São dois aí acontecimentos importantes que está relatado aqui na Bíblia. E aí depois você vai responder essa pergunta aqui, ó. Qual é o significado dos eventos relacionados em Marcos 11, de 12 a 26? Então você vai ler, né, esses dois fatos aí e vai responder aqui na sua lição, tá bom? De manhã, vindo de Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até ela para talvez encontrar alguns frutos precoces. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a fome. Isso aí, gente, está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 9, também 23, 22 e Deuteronômio, capítulo 23, versículos 25. Versículo 25 tem falando sobre esse assunto, tá? Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Marcos 11, 14. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus, mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tem ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos animais para o sacrifício, uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento, com uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, incluindo enfaticamente os gentios. Depois, acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Então,
No fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos. Gente, imagina a cena, mergulha na Bíblia e mergulha nesses acontecimentos. Né? Jesus teve fome, Jesus chegou ali, queria, né, comer um fruto, não tinha. Depois Jesus foi no templo, chegou lá, o que ele viu no templo, gente, na entrada do templo ali? Olha que situação, né? E Jesus não ficou assim, chocado com aquilo ali. Né? Tanto é que ele declarou, né, que devemos aqui, olha, deveria ser uma casa de oração para todos os povos, né? Não que deveria ser um covil de ladrões, era isso que estava tendo na entrada do templo. E na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses dois relatos são a quarta história em formato de sanduíche. Você lembra que nós estudamos isso? Né? O que significa? Como a história, né? Começa com uma história, de repente entra outra história no meio e depois volta naquela primeira história que começou para finalizar, né? O formato aí do sanduíche, entre aspas, né? Revelada em Marcos, veja na lição 3. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo, que se cumpriram em Cristo. E aqui no rodapé tem uma pergunta. Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Tem alguma coisa aí para ser purificada? Isso serve para mim também, gente. Como isso pode acontecer? E aí? Se precisa, eu acredito que todos nós precisamos ser purificados, não é verdade? Né? Porque não há nada de bom em nós. A misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós, não é verdade? Nós somos totalmente carentes e dependentes da misericórdia e da graça de Deus, para que continuamos nesse mundo cheio de pecado, de dor e de sofrimento. Então, olha só, para você refletir aí, né, no dia de hoje, que coisas em sua vida precisa que Jesus purifique. Como isso pode acontecer? Você sabe e eu sei também. Amém? Olha, muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Que Deus te abençoe. Um abraço carinhoso para você. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Deixa um like para mim. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.